Uma função afim é uma função cujo gráfico é uma reta. E é uma função que é definida por uma expressão que eu vou aqui escrever, f de x igual a mx mais b. Nós agora vamos ver melhor o que é este m e o que é o b. Este m e b poderiam ser aqui representados por outras letras, portanto representarão números na nossa função, serão números fixos, constantes. E vamos estudar para ver o que é que conclusões podemos tirar acerca deste m, deste valor e deste. Vou então fazer o estudo através de alguns exemplos. Vou fazer aqui 2 ou 3 exemplos. Portanto, exemplos. Vamos fazer aqui, por exemplo, f de x igual a 2x mais 5. 2x mais 5. Vamos estudar esta função e depois logo veremos o que é que vai acontecer ali ao m e ao b. Eu já disse que o gráfico desta função é uma reta, mas vamos ver. Então, como é que eu quero fazer a representação do gráfico desta função? O que é que poderemos fazer? O que é que eu vos aconselho a fazer se me quiserem fazer o gráfico? Bom, isto é recorrer à calculadora, não é? Porque poderão sempre recorrer à calculadora para fazer o esboço do gráfico, mas também convém saber fazer da forma que eu vou aqui representar. Então, por exemplo, para fazermos o gráfico de uma função que tem esta expressão, vocês podem sempre utilizar um esquema, portanto um cálculo auxiliar, onde vão fazer isto. Vão escrever aqui o valor do x e da nossa função, que é o y, que é o f de x. Não é? O y é igual ao f de x. Reparem que nós num gráfico, num referencial, este é o eixo do x. Também se chamamos abscissas aos valores do x, não é? Abscissas. Vou aqui escrever. E ao valor do y também chamamos ordenadas. Ok? Y é igual a f de x. Chamamos f de x ou y, costumamos chamar as duas coisas. E também o eixo das ordenadas. Ordenadas, ok? Só vou escrever isto esta vez, mas por vezes utilizamos estas notações. Então o que é que poderemos fazer para fazer o gráfico desta função? Vamos dar valores aqui a x e através da nossa função, que temos aqui a expressão dela, vamos obter valores do y ou do f de x. Não é? Nós já sabemos que uma função é uma máquina que transforma números, valores do x, noutros valores para obter o f de x e portanto é isso que vamos fazer. Então se o x for 0, por exemplo, e aqui estou a dar um valor qualquer ao x, o que me apetecer, mas o 0 quando o x é 0 é um valor interessante, porque reparem, quando o x é 0 eu estou a falar aqui no eixo do x, estou a falar desta posição, e vou calcular o valor do y, ou seja, vai-me dar aqui o ponto onde a função interseta o eixo dos y. E esse ponto poderá ser interessante, não é? Então poderemos começar por dizer aqui sempre que o x é 0. Não é obrigatório, mas é aconselhável. Então vamos ver quanto é que dá o y. Vamos fazer, no fundo, o f de 0. O f de 0. Vamos substituir na função o x por 0 e ver quanto é que dá. Então o f de 0 é igual a 2 vezes 0, que dá 0, mais 5, ou seja, 5. Ok? Obtivemos aqui um ponto, que é o ponto 0,5, que sabemos que pertence a este gráfico. Ok? Vamos arranjar outro ponto. Vou dizer agora, por exemplo, que o x é 1. Se o x for 1, quanto é que dá o y, o f de x? Vamos calcular o f de 1. Não é? Vamos fazer as contas aqui na função f de 1. Substituo aqui o x por 1. Fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Vai dar 7. Ou seja, ficamos com o ponto 1, 7. Vamos calcular outro só por... 2 chegavam, uma vez que nós sabemos, eu estou a dar a informação que é uma reta, não é? Mas vamos supor que não sabíamos que era uma reta. Sempre que for uma expressão com este aspecto, podem fazer isto. Então, menos 1, por exemplo. Vou calcular o f de menos 1. F de menos 1 vai dar, vamos fazer as contas. Portanto, coloco aqui o menos 1 no lugar do x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 5 dá-se o sinal do maior, que é o 5, fica mais. E subtrai-se os algarismos, portanto, fica 3. Ou seja, temos o ponto menos 1, 3. Ok? Já temos 3 pontos. Vamos marcá-los aqui agora no gráfico. Então, o 0,5. Quando o x é 0, o y dá 5. Vamos marcar assim mais ou menos a olho. Aqui uma escala. Dá aqui no 5. Passa aqui neste ponto. Ok? A função passa aqui. De certeza. Quando o x é 1, o y dá 7. Vamos agora marcar aqui o 1. E vamos fazer o tracejado. Então, estamos a marcar um ponto, não é? No referencial, por onde a função passa. E vamos marcar aqui no 7, pronto, mais ou menos, passa aqui neste ponto, ok? Este é o ponto por onde a função passa, a função f de x. Já agora vamos marcar o outro. Quando o x é menos 1,
O valor da função vai dar, portanto, menos 1, vai dar 3. Vamos aqui marcar o 3, mais ou menos, assim a olho, não é? Mais ou menos por aqui, vá. O valor 3. Pronto, e unimos. Agora, ao unir os pontos, reparem que isto vai dar uma reta, ok? O meu desenho pode não ficar perfeito, mas dará uma reta. Ok? E, portanto, verificamos aqui por experiência que o gráfico desta função deu uma reta. Eu vou fazer outro para tirarmos depois aqui algumas conclusões. Então vou-lhe chamar agora getX, para não ser sempre a mesma coisa, menos 3x mais 2, por exemplo. Vamos estudar agora esta função. Já fizemos o gráfico da f, vamos fazer agora da g. Eu vou fazer agora um bocadinho mais rápido, porque o processo é igual, ok? É o mesmo. Fazemos o referencial, temos aqui o x, temos aqui o getX, que é igual ao y, e vou fazer os mesmos cálculos, ou seja, x, agora um bocadinho mais depressa, não é? GetX. Então vou dar valores ao x e vou começar na mesma por o 0 porque é um ponto interessante. Quando x é 0, quanto é que vai dar aqui na expressão? Menos 3 vezes 0 dá 0, 0 mais 2 dá 2, ou seja, é o ponto 0, 2. Então, quando o x é 0, vai passar aqui no 2. Está muito bem. Vamos pôr aqui um bocadinho maior. Vai passar aqui neste ponto. Quando o x é 1, quanto é que vai dar? Quando o x é 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Vai dar menos 1. Portanto, quando o x é 1, vai dar menos 1. Vamos marcar aqui no menos 1, no y, não é? Este é o valor do getx, do y. Vai passar aqui. Pronto, nós já sabemos, posso dar só mais um para ficar melhor percebido, mas já poderia unir a reta nestes dois, uma vez que a gente sabe logo à partida que isto é uma reta, não é? Então, quando o x é menos 1, vamos arranjar aqui mais um ponto. Quando o x é menos 1, quanto é que vai dar o getx? Vamos substituir menos 3 vezes menos 1, na multiplicação, menos por menos dá mais, não é? Dá 3, 3 mais 2, 5. Vai dar no 5 lá em cima. Então, vamos marcar aqui. Para aí, ora 2, tem que ser mais ou menos assim aqui para cima, dada a escala que eu fiz, não é? Para aí aqui no 5. Pronto, e depois é só unir. Vamos unir os pontos e reparem que isto vai dar uma reta. Pode não estar perfeita, mas isto em termos teóricos dá mesmo uma reta, ok? Que passa aqui nestes 3 pontos. Certo? Vou só fazer mais uma. FG, vou-lhe chamar HX. Para tirar aqui uma conclusão acerca do m. Eu agora vou colocar 0x, 0 vezes x, mais 5. Mas reparem nesta simplificação que eu vou aqui fazer. 0 vezes x mais 5, quer dizer, 0 vezes x vai dar sempre 0, não é? Seja qual for o número que eu coloco aqui no lugar do x, vai dar sempre 0, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou seja, esta função, de forma simplificada, pode ser escrita assim, não é? Eu vou fazer então aqui este gráfico, porque este gráfico é mais simples de se fazer. Então reparem, nem sequer vou fazer esta tabelazinha auxiliar, vou só ver assim, eu vou dar aqui valores a x. Se o x for 0, 0 vezes 0 dá 0, mais 5 vai dar 5. Ora, então aqui no x, tenho aqui o h de x, vai passar aqui no 5, certo? Se o x for 1, 0 vezes 1 dá 0, 0 mais 5 dá 5, vai passar também aqui no 5, não é? Vai passar também aqui. No 5 não, neste ponto, que tem imagem aqui 5, não é? Se o x for 2, 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 2 dá 5. Ou seja, vai dar sempre, não é? Para qualquer número, vai dar sempre aqui nesta reta. Ou seja, vamos obter uma reta horizontal. Horizontal. Ok? Bom, e isto tudo foi para quê? Foi para nós agora tirarmos conclusões acerca do m e do b. Porque estes valores têm alguma importância nestas funções. Vamos reparar o que é que aconteceu. O m aqui é 2, não é? O meu m é 2, portanto é um valor positivo. Reparem que a função está a crescer, está a subir. Quem vem do lado negativo para o lado positivo no eixo do x, encontra uma estrada a subir, não é? A crescer. Portanto é uma função crescente. Quando o m foi 2. O que é que aconteceu aqui na função g? O m é menos 3, negativo. A reta ficou a decrescer. Quem vem sempre do sentido negativo para o positivo no eixo do x, a caminhar assim neste sentido, apanha uma estrada a descer, não é?
A função é decrescente, a função está a decrescer à medida que o x avança para positivo, a função vai decrescendo. Reparem que o m deu negativo aqui. E se o m for zero? Se o m for zero, nós obtemos uma função constante, ou seja, obtemos uma estrada que não tem qualquer tipo de inclinação. No fundo é que a inclinação é zero, não é? Andamos sempre a direito. Bom, isto tem a ver com o m, então. O m chama-se declive. Okay? O m na nossa função afim tem um nome, é declive, e nós podemos então aqui tirar algumas conclusões que observamos aqui por experiência. Se o m for positivo, a função f de x cresce, é crescente, não é? Temos uma função f de x crescente. Se o m for negativo, temos uma função f de x decrescente. E se o m for zero, não há declive, se o declive for zero, quer dizer, mas é zero, não é? Temos uma função chamada constante, porque ela não se altera, não é? É uma função constante. Pronto, estas são as conclusões que podemos tirar do m. Chama-se declive e verifica estas situações aqui. Ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. Quanto ao b, vamos reparar o que aconteceu aqui nas nossas funções. Reparem, o nosso b aqui é 5. E vamos reparar numa coisa, a nossa reta, interseta o eixo dos y aqui no 5. Será que isso também aconteceu nas outras? Vamos ver. O m aqui deu 2. Deu 2 e a reta intersetou aqui no eixo do y, intersetou no 2. Aqui o m é 5 e a função interseta aqui no eixo dos y no 5. Ou seja, o nosso b é sempre o valor que resulta da função quando o x é 0, não é? Reparem que nós, se metesse aqui para o caso geral o x igual a 0, m vezes 0 dava 0, ficava igual ao b. E quando x é 0, vai-nos dar sempre o ponto onde ela interseta o eixo dos y. Okay? É então um ponto especial, tem um nome especial, chama-se ordenada. Reparem, ordenada, vem daqui deste nome. Ordenada na origem. Ordenada na origem. Na origem porquê? Porque é quando x é 0. É quando o x está na origem, ok? Este valor do b, que neste caso é 5, é o valor da ordenada quando o x está na origem. É a ordenada na origem do x, ok? E pronto, tem este significado. O valor do b é então o valor onde ela interseta o eixo dos y. E está desta maneira apresentada a função afim, e portanto, o que é que nós podemos assumir daqui para a frente? Sempre que tivermos uma expressão com este aspecto, atenção que aqui tem que estar só x, não é? Se tivesse aqui x ao quadrado, já estava a falar de outra situação, já não tem nada a ver com isto. Tem que estar mx mais b. Um número, v de x, mais outro número. Ok? Então, estamos neste caso perante uma função afim, que já sabemos que é uma reta, o gráfico, e que tem estas particularidades do m e do b. Então, até uma próxima.